Gente, não é por nada não, mas esse aqui ficou espetacular. Olá, eu sou a Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim ensinar para vocês uma opção deliciosa para o seu próximo almoço em família. Sim, hoje a gente vai fazer uma sobrepaleta recheada utilizando a linguiça de pernil com pimenta Cia Carne. Vamos lá? Então a estrela do nosso vídeo de hoje é ela é pesada. A sobrepaleta ou copa lombo, tá? Para quem nunca viu essa peça assim inteira in natura, essa é a sobrepaleta e é ela que a gente vai utilizar no nosso assado de hoje. É claro que ela tá inteira e eu vou fatiá-la, vou mostrar como que eu corto para rechear. Mas assim, se você tem essa facilidade e não tem muita habilidade assim com facas afiadas, peça o açougueiro para já deixar ela abertinha para você, tá? Que vai facilitar bastante o seu preparo. Pro recheio dela, eu vou usar 3 ingredientes aqui, tá? Nós vamos utilizar, como eu já falei, a linguiça de pernil com pimenta. Cá entre nós, minha favorita, não deveria ter favoritas, mas eu tenho. A Cia Carne possui 2 linguiças frescais, uma delas é a linguiça de pernil com pimenta, a outra é a linguiça toscana. Nós já testamos com as 2 linguiças. Com as 2 ficam igualmente deliciosas, porém eu achei que combinou a picância a mais que essa linguiça trouxe. Então é ela que a gente vai utilizar e além dela, aqui a gente tem queijo mussarela ralado, tá? E essa folhinha aqui, linda, que eu não sei se todos conhecem, mas que é a taioba. A taioba é uma punk e ela é uma folha deliciosa. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tudo, é dar uma branqueada na taioba. O que isso significa? Primeiramente, eu vou tirar o talo da folha, tá? E aqui eu tenho uma panela, tá? Com água quente. Já tá bem quente, eu tinha até baixado o fogo, porque senão ela iria secar. E ali atrás também eu tenho água gelada. E qual que é o processo? A gente vai pegar, assim que eu terminar de cortar ela aqui, a gente vai colocar ela na água quente, tá? Eu poderia até te dar um tempo correto, mas eu não vou, porque isso vai variar um pouquinho. O que a gente quer? Que ela mude de cor. Basicamente, o verde dela vai rapidamente intensificar bastante. E a partir desse momento em que ela ficou um verde mais escuro, a gente tira imediatamente e coloca na água gelada até ela esfriar. Isso vai preservar a cor e a textura da nossa taioba. Se a gente não fizer isso, corre o risco dela estar marrom quando terminar, tá? E ela vai perder um pouquinho da textura também, ela não vai estar tão macia. Não é isso que a gente quer, né? Então, folhas tiradas, tá? Eu já vou deixar aqui com papel toalha para eu secar depois e já vou colocar do meu lado a água gelada. Isso aqui, gente, não demora 1 minuto. E eu não vou nem separar as folhas, tá? Podia, mas não vou. Eu vou pegar água fervendo, 3, 2, 1 e colocou, ó. Escureceu, saiu, água gelada. É isso. Eu sei que alguns outros vegetais que a gente faz esse processo de branqueamento, eles vão pedir mais tempo, tal, mas quando a gente tá falando de folhas, principalmente uma folha tão delicada quanto a taioba, porque ela rasga muito fácil, tá, gente? É isso aqui, vapt-vupt, colocou, nem 10 segundos, tirou, porque ela já tá no ponto certo. E ó, ela já esfriou e ela fica assim, ó, com um verde mais intenso, porém não rasgou, não perdeu a textura, só preservou a cor. Então vamos lá, a gente seca elas, porque eu não quero adicionar mais líquido
aqui, vou até colocá-las no mesmo prato, mas vou secá-las e já vou transferir a sobrepaleta para cá, para começar a cortar e rechear. E enquanto isso, você já, aí na sua casa, vai pré-aquecendo seu forno a 180 graus. O meu já está pré-aquecido. A taioba está pronta. Vou pegar a nossa peça de sobrepaleta, tá? Vou colocar aqui, aliás, vou manter esse paninho aqui comigo para higienizar as mãos. E a gente vai começar abrindo a peça. Que nem eu falei, se você puder, peça o açougueiro para fazer isso. A gente quer deixar ela de uma altura o mais regular possível e, claro, no formato também, para garantir que ela asse por igual. Isso significa que eu vou cortar ela toda e ela vai ficar minúscula para fazer isso? Não, mas pode ser que a gente tenha que dar uma parada para igualar. Essa é uma das partes mais importantes quando a gente está falando de carne recheada. É bem importante que as camadas estejam de um tamanho pelo menos parecido, para que um lado não esteja mal passado e o outro esteja cru. Primeiramente, você pega a sua faca e pensa que você quer fazer um movimento como se você estivesse quase que descascando uma laranja, sabe? Você vai pegar, eu vou começar cortando ela meio que de forma circular. O que eu quero? Eu quero abrir. Só que, olha, ao invés de eu descer a faca, eu vou aos poucos entrando para dentro do corte, tá? Sempre com cuidado na posição, tá? Deixa a sua mão bem acima da faca e use uma faca amolada, tá, gente? Uma faca cega acidenta e corta muito mais do que uma faca amolada. Porque quando uma faca não tá com corte bom, o que acontece? A gente vai colocando força, tá? E no que a gente vai colocando mais e mais força na faca, mais chances são de você exagerar e a faca vazar do outro lado e por outro lado eu falo na sua mão, tá? Mas ó, aos poucos você vai abrindo ela aqui, vou até arredar um pouquinho pra cá e ó, tenta deixar ela mais ou menos da mesma altura. É essa a intenção. Mais fina ou mais grossa, isso aí já vai depender mais da sua habilidade, tá? E do quanto de recheio que você quer colocar nela. Quer dizer, quantas camadas você quer transformá-la, né? Mas vamos lá. Continuando, quando você vai percebendo, ó, que você tá chegando na beiradinha, para e reajusta. Aqui eu vou abrir mais um pouco. E aqui, ó, na pontinha, eu vou propositalmente deixar ela um pouquinho mais fina. Por quê? Ela vai ser a camada interna e ela vai me ajudar na hora de enrolar. Pronto, voltando, agora eu vou temperar a carne, tá? A parte interna. Eu vou usar, gente, sal e pimenta do reino, tá? Nossa, Natália, poderia colocar outro tempero? Não gosto quando é só sal e pimenta do reino. Claro, fica à vontade, tipo... O prato é seu, sabe? Você pode colocar, fica gostoso, páprica fica gostoso, curry fica gostoso, um pouquinho de cominho também não mata. Porém, eu gosto de deixar os ingredientes do recheio brilharem. E nesse caso, eu não vou me preocupar tanto porque a gente vai usar a massa da linguiça. E a linguiça já tá super bem temperada. Então, isso é um plus, tá? Ajuda. Pronto. Carne temperada, pelo menos na parte interna. Vamos começar a montar o recheio para vocês verem que é bem simples. Começando com a taioba, tá? A gente vai fazer uma camada com as folhas aqui. Como eu não gosto de desperdício, vou até colocar mais, mas não precisaria, tá, gente? O importante é só cobrir a superfície, é o que a gente precisa. E aqui, como eu falei, a gente vai usar a linguiça de pernil com pimenta. E para adiantar a nossa vida, né? O que eu já fiz algo que vocês já me viram fazendo várias vezes. Abri o pacote, cortei os gomos e tirei a massa da linguiça, né? A carne da linguiça. E agora eu vou usar ela para fazer parte do recheio.
Uma coisa que é muito importante falar quando a gente está falando de carne recheada é sobre como escolher o que você vai utilizar para rechear essa carne, tá? Eu já vi recheios diversos e com certeza vocês também, mas é muito importante você não colocar algo na carne que vá precisar tirar a umidade dela para cozinhar. Como assim? Vou te dar um exemplo. Aqui eu tô usando a taioba, tá? Para fazer a primeira camada, que já tá, digamos, pré-cozida e vai ajudar a preservar a umidade aqui dentro do recheio, tá? É como se fosse ajudar a separar digamos, as duas carnes que estão aqui para assar, tipo, para elas não ficarem, uma não tirar a umidade da outra. A linguiça também, que é uma carne que dá para ver, ela é bem suculenta, tem a gordura dela e só vai agregar suculência a ela. E a gente vai colocar o queijo porque não adianta negar, todo mundo ama queijo. Ela não só traz umidade, mas quando dá aquela puxadinha de queijo no meio, fica perfeita. E nenhum desses ingredientes, ele vai precisar tirar a umidade da carne para cozinhar. Se eu estivesse colocando, por exemplo, uma cenoura aqui, principalmente uma cenoura que não foi cozida, ela ia puxar a umidade da carne quando ela cozinhasse, para ela cozinhar, né, no caso, para ela assar. Ou seja, a carne ia ficar seca para a cenoura ficar suculenta. Mesma coisa com vários legumes, tá? Então, eu sempre falo para você escolher coisas que vão agregar mais umidade para a carne e não tirar. Batata, por exemplo, ia tirar a umidade da carne. Se você colocasse, por exemplo, uma farofa ou um cuscuz marroquino, eu gosto muito de usar cuscuz marroquino, fica muito gostoso aqui. Usem, tá? Tudo isso vai preservar a umidade da carne. Porém, não coloque nada que vai tirar, porque é isso que vai ressecar ela no final, tá? Olha, caminha de linguiça tá feita. Vocês devem estar reparando, Natália, falta uma parte. É de propósito, tá? A gente vai começar a enrolar deste lado pra cá. Então, sempre deixa um pedacinho para ajudar a fechar a carne no final, tá bom? Vou lavar a mão e a gente vai finalizar com queijo para enrolar. Ok, mãos lavadas. Último ingrediente é o queijo. Eu escolhi o queijo mussarela porque é um queijo que você acha em qualquer lugar com facilidade e, que nem eu falei, ele tem um sabor mais neutro, né? Ele vai trazer cremosidade e não vai alterar muito aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o queijo, lembrando que todas as quantidades estão na descrição deste vídeo, tá? E vou colocar no nosso recheio. Reparem bem o posicionamento de onde eu vou colocar o queijo, tá? Toda vez que você estiver recheando com algo que pode vazar, né? Tipo, que escorre, que vai derreter, tipo queijo, lembre-se de deixar de 2 a 3 dedos, assim, ou pelo menos uma beiradinha, tá? De folga nas laterais. Justamente para ele não sair todo, tá? Quando você estiver assando. A gente quer centralizar ele porque ele, naturalmente, ele já vai espalhar. Então, se você espalha demais na hora de montar, o seu queijo vai ficar todo na assadeira. E eu acho que não é isso que você quer, né? Mais uma vez, respeitando o espaço aqui, porque na última voltinha, se tiver queijo de novo, ele vai sair. E o recheio tá pronto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino em cima do queijo, porque eu gosto, mas isso é opcional, tá? Não precisa colocar se você não quiser. Não preciso colocar mais sal aqui, porque a massa já é temperada da linguiça e o queijo também costuma ser um pouquinho salgado. E agora a gente vai começar a enrolar. Que nem eu falei, nós montamos tudo para enrolar aqui da esquerda para a direita. E é isso que a gente vai fazer. Você começa levantando aqui e você vai aos poucos, com calma, enrolando e ajeitando o recheio aqui dentro, tá?
E tá vendo que ele vai mexendo? É por isso que a gente tem que deixar, ó. Ele vai se arrastando naturalmente. Ó, ele está enrolado aqui, tá? Tenta colocar a folhinha da taioba mais pra dentro, só pra ela não dar uma queimada no final. E enrolado estamos. Agora a gente vai amarrar a carne. E eu sei que vocês provavelmente estão esperando, assim, aquele nó francês maravilhoso em que você vai pegando, fazendo os gominhos e tal. Mas não é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Eu já deixei até cortado, tá até lavado, tá? Uma dica legal é você molhar um pouquinho ou dar uma lavada no seu barbante antes de colocar ele na carne e ajudar a não queimar por cima, principalmente. E a forma mais fácil que eu acho de enrolar o assado é cortando em tiras separadas, você não precisa cortar muitas, para certificar de que ele vai ficar de um tamanho, sabe, de uma altura mais ou menos igual, e claro que você consiga transferir da tábua para a assadeira e levar para o forno sem ele se desfazer no caminho. Então aqui, ó, eu vou pegar, gente, nozinho normal, tá? Tenta não apertar demais. Por quê? Quando a gente começa a apertar demais, esse é um dos motivos porque eu não vou ensinar vários. As pessoas vão pegando e vão puxando. Aí, de repente, fica um pedaço muito mais grosso do que o outro e eles assam em temperaturas diferentes. Aí aqui tá bem cozido, aqui tá cru, justamente porque a carne tá toda torta e ele não tá do tamanho certo. Aí você dá uma apertadinha, só certifica de que, ó, pegou. E é um nó, você pode dar um lacinho se você quiser, você pode dar um lacinho se você quiser, você precisa? Não. Tá? Deixa ele aqui, bonitinho. E vamos continuar. Eu gosto de fazer 3. Ainda mais numa peça desse tamanho, que para uma sobrepaleta não é muito grande. Então, nas laterais e um mais ao centro da peça. Aqui, ó. A primeira parte basicamente está pronta. No passar ali para a assadeira, eu vou salpicar um pouquinho de sal, mais uma vez. Vou lavar a mão, vocês vão ver falando que eu lavei a mão 500 vezes nesse vídeo. Mas é isso. Como eu já falei, o forno já está pré-aquecido. A minha assadeira já está aqui montada com um papel de assar. Você não precisa colocar o papel de assar se você não quiser, mas ele facilita bastante na hora da limpeza, tá? Então, vamos lá. Que nem eu falei, um pouquinho de sal. Aqui. Um pouquinho de pimenta do reino. E teoricamente eu não precisaria estar fazendo isso, porque eu tô usando um papel de assar, ele não vai grudar. Porém, eu vou pegar um pouquinho de óleo e vou colocar aqui óleo neutro de cozinha, poderia ser azeite, pode ser até um pouquinho de manteiga se você quiser. E vou passar no fundo, que é onde eu vou colocar essa carne virada pra cá, justamente para ela pegar uma corzinha, tá? Não ficar aquela carne ultra pálida por baixo. E aqui. Vamos nós. Tá bonita, né? Vou virar aqui, ó, pra vocês verem melhor. Vou lavar a mão mais uma vez. Vou temperar com sal e pimenta aqui em cima. Vou colocar mais um pouquinho de óleo, como eu falei, só pra garantir. E antes de levar ao forno, a gente vai passar papel alumínio nela. Porque como ela é uma peça grande, tem muita carne aqui para cozinhar, a gente quer primeiro que ela cozinhe, principalmente por dentro, depois a gente vai tirar, vai aumentar a temperatura do forno e vai dar aquela cor, deixar ela daquele jeito que a gente gosta, tá bom? Esse óleozinho por cima também é para ajudar o papel alumínio a não grudar nela, tá? Agora ele vai ao forno. Uma peça dessas vai precisar inicialmente de uns 45 minutos com papel alumínio, tá? Depois a gente tira e vê como ela fica. Mas, como é uma peça grande, ela vai demorar um pouquinho mais. Vamos lá? Gente, se passaram 45 minutos e a gente vai tirar o papel alumínio. E quando você tirar o papel alumínio, é isso aqui que você quer ver. Natália, mas ainda tá um pouco cru. Gente, é normal, é a parte mais alta. Agora é onde ela vai mais receber calor quando ela voltar.
tá? Então ela já vai estar assim, esbranquiçada, vai estar bem bonita, pronta para voltar pro forno. Eu vou pegar um pouco mais de azeite, vou caprichar nele aqui em cima, aumentando a temperatura do forno para 220. Ela vai voltar para lá por mais ou menos uns 40 minutos, tá? Ela é uma peça grande e a gente quer que ela cozinhe por inteiro e fique bem suculenta, então ela vai demorar um pouquinho mais. Então, de volta pro forno, nossas batatas já estão prontinhas e quando eu voltar, eu já vou voltar com o prato finalizado para vocês verem, tá? Tá cheiroso e pesado. E tá pronto a nossa sobrepaleta recheada. Já até coloquei algumas batatinhas ao murro aqui pra vocês verem como que ficou. Gente, ela tá linda. Ela tá com essa cor maravilhosa. Que nem eu falei, eu fui passando um pouquinho de manteiga a cada 20 minutos mais ou menos. E, ó, o recheio não saiu todo, tá? Ele tá aqui dentro, tá super bem cozido. Agora eu vou fazer rapidinho uma foto pro Instagram da Cia Carne e a gente já vai partir pra mostrar pra vocês como que ela ficou. Então vamos partir, né? Pra vocês verem como que ficou. Só lembrando, não façam como eu. Usem uma pinça na sua casa, tá? Gente, ela tá perfeita. Olha isso aqui. E antes que vocês venham falar, Natália, ela tá cru. Gente, isso não tá cru, é a linguiça, tá? A carne da linguiça fica dessa cor quando ela tá pronta. Ela tá muito suculenta. Vocês têm que fazer em casa, tá? E me conta o que vocês estão achando. E é isso, galera. Essa é a receita de hoje. É uma ótima opção para o Dia das Mães ou para qualquer outro almoço em família ou com os amigos em que vocês vão receber mais gente, porque não é uma receita para poucas pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque semanalmente nós temos receitas feitas com carne suína para vocês, feitas com a melhor carne suína que tem, né, gente? Cia Carne. Então, até a próxima. Quem tá com fome? Eu sei que vocês estão com fome. Taioba. Perfeito.